as pessoas que estão buscando um progresso na vida interior, um progresso na vida exterior, manifestando essa vivência interior através de atos, atitudes, buscando conhecimento, com C maiúsculo, buscando se tornar uma pessoa mais plena, com maior paz interna, capaz de lidar com maior quantidade de contradições. Essas pessoas, que fazem um movimento interior profundo e vão exteriorizando isso através das várias atividades que elas fazem neste mundo, e todos precisam fazer, essa pessoa, quando ela está distante, quando ela não incomoda certos egos que querem se melhorar, anseiam por uma melhora, mas não fazem nenhum movimento interior para isso, porque isso exigiria lidar com a dor, isso exigiria lidar com o incompreensível, isso exigiria reestruturar toda a sua forma mental para perceber o que está acontecendo diante de seus olhos. Essas pessoas, elas, na verdade, elas não compreendem que uma pessoa que está num movimento ascensional, ela está e irá, trazer coisas novas, coisas inéditas, maneiras mais profundas de se perceber aquelas grandes coisas já escritas nas escrituras sagradas, há séculos, há milênios. Então o santo, o gênio, uma pessoa que não necessariamente seja santo ou gênio, mas uma pessoa mais consciente, mais evoluída, numa busca ardente, ela sempre vai ser agradável aos pequenos egos, visto de distâncias grandes, distância histórica e distância geográfica. Porque se nós formos analisar a história da humanidade até hoje, todos que estavam à frente do tempo, todos que viam além, sempre sofreram resistência enorme por parte das pessoas que não conseguiam ver além. Então você pode pegar no campo da arte, da ciência, filosofia, da liderança, da vivência, do misticismo, da santidade, por aí vai. Sempre foi esse caso. Porque é muito fácil, a gente ou admirar loucamente ou jogar pedra também loucamente para aquilo, ou aqueles que estão distantes, distantes no espaço, no tempo, ou mesmo na nossa concepção de mundo. Agora, quando a coisa está próxima, quando você está muito próximo, a maioria está fazendo de uma maneira que, no fundo, você percebe que é uma maneira involuída, uma maneira errada, você dificilmente alguma pessoa irá manter a posição firme, a mesma posição firme que manteria se ela estivesse bem afastado na geografia, no tempo e tudo mais. Veja o nazismo, por exemplo. Hoje é muito fácil falar nazismo foi um terror, essas pessoas que executaram isso não prestam, blá, blá, blá. Tudo bem, todo mundo aqui concorda quanto a isso. Agora, essa mesma pessoa que critica e combate veementemente o nazismo, se ela fosse colocada lá na sociedade alemã da década de 30, tendo uma estrutura, uma carreira, uma vida, tivesse passado por tudo aquilo, ela vendo que todas as pessoas à sua volta, família, igreja, sociedade, colega de trabalhos, roda social, estavam se alinhando cada vez mais ao regime nazista, ela vendo que, mesmo sendo absurdo, ela via que se ela começasse a se pronunciar, ela ia ficar numa posição ruim. Uma pessoa desse tipo, uma probabilidade enorme, dado o baixo grau de evolução da humanidade, ela iria aderir. E que
nem os outros e acabar viabilizando um dos regimes mais brutais do século passado, né, e da história humana, justamente porque as pessoas tendem a seguir rebanho. E, inclusive, a gente vê rebanhos dentre as elites que se julgam, né, possuir uma doutrina que é o máximo e tudo mais, né? Existem vários, né? Mesmo que você tenha um grupo que esteja à frente em vários aspectos, existe uma tendência muito grande, uma probabilidade muito alta de você querer travar tudo aí e falar, ó, no final vai ser todo mundo do grupo A, do grupo B, do grupo C, sei lá. Isso vale para religiões, para doutrinas, para correntes filosóficas e mesmo para a ciência, né? Não só ramos da ciência, mas como as pessoas com mentalidade, né, científica que acreditam que a ciência é a única, né, e a única fonte de se obter um conhecimento mais profundo da realidade, com R maiúsculo. Mas, na verdade, o que algumas pessoas estão percebendo hoje é que a ciência, a própria ciência, ela também é uma espécie de religião, né? Ela tem os seus dogmatismos, ela tem os seus rituais para a pessoa ser admitida no meio acadêmico, né? Ela tem os seus processos, né, exageradamente racionais e ela tem seus cultos, né? Quem vê a fundo isso, né, quem vê a fundo a realidade já percebe isso. Não estou aqui dizendo que eu sou um terraplanista, por favor, né? Não só terraplanista no sentido, né, das leis, né, das leis físicas, mas terraplanista nos vários aspectos, né, onde você tem um monte de pessoa trazendo, né, do caixão, né, reavivando coisas que deveriam ser deixadas lá atrás. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Apesar de ser muito fácil você confundir uma pessoa que seja transracional com uma pessoa pré-racional. Né? Tudo indica, né? E eu venho fazendo essa análise, né, interior, né, muito dura há muitos anos. Tudo indica que eu não sou pré-racional, né, que eu não sou um subnormal. E eu estou vendo que normal eu não sou, né? Porque eu não me enquadro em nenhum grupo humano e não por falta de vontade, por falta de coração, por falta de buscar dialogar. Muito ao contrário, o que eu vejo é que a imensa maioria, né? Não todos, mas a imensa maioria da humanidade não quer dialogar com uma pessoa que quer se aprofundar no estudo e na vivência da realidade, de uma realidade mais profunda, para se aproximar cada vez mais dessa grande realidade. Esse é o drama de quem está muito fortemente sintonizado com a fonte e se colocou numa atividade de dinamismo fora do comum, dinamismo lá interior, dinamismo espiritual que vai se refletindo em todos os dinamismos do seu ser, desde o psíquico, né, passando por um dinamismo mais emocional, até chegar ao dinamismo físico, né? O tipo de organismo de uma pessoa que é mais antenada, mais sintonizada com a fonte, é um tipo de dinamismo que queima muito mais as calorias, né, do corpo. O Ubaldi falava, né, o místico, por mais que ele se alimente tal, ele é magro, né, ele é esbelto, ele é bronzeado, ele faz movimentos naturais, ele tem um modo de ser completamente inenquadrável, né, não enquadrável por nenhuma das categorias humanas. E é isso que eu venho sentindo ao longo da minha vida, né? Eu não venho me forçando a ser do jeito do místico porque isso é bonito, ou o estilo do profeta porque o profeta, olha, eu acho ele show, então eu vou imitar ele. Eu sigo o meu próprio ritmo, a minha própria natureza. Eu ajo de maneira mais natural possível em todas as ocasiões. Só que eu busco seguir a minha natureza, eu venho percebendo que, em larga medida, está muito mais sintonizada com uma natureza que não é essa natureza
fincada nas coisas instintivas. As coisas instintivas eu deixo operar no grau mínimo possível, né? E eu tento até diminuir algumas características naturais instintivas que estão além da conta, né? Eu tento superá-las através de um esforço incessante, de uma busca incessante pela verdade. Então, o organismo integral de um ser que está nessa busca, né, frenética, febril, que a pessoa mobiliza todas as suas forças, toda a sua criatividade para conseguir atingir cada vez uma maior expansão de consciência, essa pessoa, isso vai se refletir em todo o seu organismo, né? Sua forma de falar, seu comportamento, suas ideias altamente inusitadas, né? Seus insights, né? Sua criatividade, sua capacidade ímpar de lidar com situações onde qualquer um já começaria a xingar ou chorar ou coisas do tipo, ou ir no shopping, né? ou por aí vai. Essa pessoa lida de uma maneira completamente diferente com as coisas que vão aparecendo diante de sua vida. E ela vai se fortalecendo com isso. Ela vai se tornando mais coesa, mais coerente, mais vetorada ainda, e ela põe o pé no acelerador, se orientando de maneira muito melhor. Então você vai tendo essa segurança de que você está no caminho certo, a partir do momento que quanto mais o mundo te tenta puxar e te desviar do caminho, na verdade você responde acelerando mais ainda nessa direção. Tem uma frase italiana fantástica que eu vi esses dias que vai totalmente de encontro com o que eu venho sentindo, né, vivenciando nos últimos anos, especialmente nos últimos meses. A frase diz mais ou menos assim: se é perigoso sonhar de menos, então sonhe muito mais, sonhe desmedidamente, né? Quando você está no meio de um caminho, né, entre dois extremos, né, e você parece que você não vê luz no fim do túnel, procure enxergar a luz no fim do túnel, desenvolvendo novos sentidos. Que daí você vai estar na metade e vai continuar no caminho certo. Você vai se aprofundar nesse túnel porque você já vê que do outro lado existe um novo mundo, um novo continente a ser desbravado. Essa é a zona de transição pelo qual eu estou passando. Eu já iniciei e estou passando por ela, né? Infelizmente aqui, né, podem haver pessoas, já houve uma pessoa, né, mas podem haver mais, talvez, né, que confunde isso com a pessoa ter julgado, ter atingido esse outro lado já do túnel. Que, aliás, diga-se de passagem, é um patamar evolutivo, apesar de muito mais evoluído, ainda vai ser, daqui a milênios, vai ser visto como um patamar que é visto como o mesmo de hoje em dia, frente a realidades ainda mais profundas. Então você tem movimentos de transformismo e estabilização, sempre galgando degraus maiores. E os seres iniciam esta jornada antes de outras, enquanto outros ficam seguindo a manada e vão aprender junto com a manada por dor coletiva, e outros ainda são lanterninhas, né? São ukulelês que nem sequer ainda se consolidaram, né? Acham que esse mundo aqui, que já está esfacelando, já é um novo mundo, sendo que esse mundo já está indo e já estão sendo colocadas as bases para um outro mundo. Todo esse processo, isso é muito profundo, né? E eu venho com um esforço tremendo tentando repassar isso, né, através de exemplos, né, remetendo ao meu tipo de vivência, que infelizmente, né, a pessoa só vai poder saber se a pessoa acompanhar a minha vida, né, ou a pessoa tem fé no que eu estou exprimindo, no que eu falo, ou a pessoa simplesmente ela mergulha dentro da sua bolinha e começa a emitir julgamentos, né? Não dá para fazer muita coisa, né, pela pessoa. É a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho de maturação interior, né? O meu trabalho eu já estou fazendo. Então, isso aqui é muito profundo. Inclusive eu estou esboçando, né, já
umas esboços de teorias que futuramente eu pretendo consolidar e colocar no papel, né, e inclusive divulgar no YouTube, para ajudar, né, a ciência, ajudar as pessoas mais religiosas, as pessoas mais que querem viver uma vida mais calcada na matéria, as pessoas mais do pensamento, as pessoas mais da ciência, da análise. Eu gostaria de oferecer uma coisa que possibilitasse a unificação de tudo isso numa base comum. Né? E eu parto, né, usando sempre, né, a metateoria da queda, né, a cosmovisão de grandes iluminados que vieram aqui. E eu já citei, né, desses grandes. Então eu bebo dessas fontes, mas eu também uso de outros elementos muito importantes, porque eu vejo que eles também trazem a sua contribuição. O verdadeiro iluminado vê Deus em tudo, né? Em toda oportunidade que lhe acontece, todas as coisas que lhe acontecem, sejam boas ou ruins, especialmente ruins, ele vê a oportunidade de acercar cada vez mais de Deus, né? Do divino, esse indefinível, esse infinito, esse eterno, o absoluto. Então, tudo isso é interessantíssimo, né? Isso é interessantíssimo. Né? Para quem percebe isso, né, a pessoa não se importa mais, né, com o que os outros vão julgar, vão pensar. Ela não é enquadrável em nenhuma categoria, apesar de vários tentarem enquadrá-los numa categoria para o seu próprio conforto, né, para o conforto de seu próprio ego. Eu recentemente, né, lá na escola, eu ouvi, né, eu não aderi, né, a um movimento e todo mundo achava que eu iria aderir a esse movimento. Apesar de eu não ser contra esse movimento, mas vê-lo muito pequeno frente às realidades que estão se desfraudando aos meus olhos, né, olho espiritual. E daí a pessoa falou, professor, depois de tudo que você fala, eu pensei que você ia aderir a isso, né? E você não aderiu. Você é uma pessoa irracional, você não está sendo racional. Daí eu acho engraçado, né? Porque assim, eu afirmei, né? Eu concordei com ela, né? É verdade, eu não sou racional, eu estou sendo irracional. Porém, eu estou sendo transracional, não pré-racional. Sendo que hoje em dia a mentalidade comum, né, o tipo evoluído, tudo que não se encaixa na racionalidade dele, inclusive essas doutrinas, né, existem doutrinas que acham que a última realidade vai ser todo mundo se enquadrar na visão dessas doutrinas, eles acreditam que nada que se encaixe em sua racionalidade é irracional e tudo que é irracional é um racional negativo, né? É um pré-racional, é algo que tem que fazer força para chegar ao nível dele. Né? Coisa que eu nunca falei aqui, né? Diga-se de passagem. Agora, o transracional está à frente em relação à racionalidade consolidada. Né? Por todas as religiões, doutrinas, visões científicas, filosóficas em geral que governam o mundo. Por mais diferentes que elas sejam. Elas estão no mesmo patamar evolutivo, mais ou menos, né? Agora, isso não significa que daqui a 5.000 anos a transracionalidade de hoje não seja uma racionalidade, né? Ou até mesmo uma pré-racionalidade. Significa apenas que existem pessoas que chegam antes a desfraudar visões mais profundas e a vivenciar isso mais profundamente, né? A visão de mundo, né, que as pessoas devem ter é dinâmica, não estática. Muitas pessoas veem o dinamismo apenas no seu aspecto exterior e colocam suas doutrinas como algo absoluto, né? Coisa que, novamente aqui falando, né, não é colocado aqui, né? Ah, mas a cosmovisão tal não é a máxima, tal, definitiva. Claro que não é. Nunca falei que era, mas baseado em tudo que eu vi e tudo que eu vou confrontando e colocando no grande laboratório da vida, eu percebo que é a cosmovisão máxima atingida pela humanidade até hoje. O que não significa que outras cosmovisões
que aprofundaram aspectos que a cosmovisão que alargou mais o nosso campo não fez, não sejam importantes. Então, por exemplo, só para deixar num exemplo, a antroposofia trouxe uma contribuição fantástica a respeito da quadrimembração dos corpos dos seres humanos, e dos animais e das plantas, e deu explicações que vão muito de encontro à cosmovisão monística substancial. Apesar de Ubaldi, nem Roden também, terem desenvolvido nesse aspecto específico a aplicação das coisas. Eles não desenvolveram uma coisa específica no nível de descrever os corpos que atuam no ser humano. Apesar da obra ter todos os princípios que nos permitiriam chegar a essa visão. E o meu trabalho consiste justamente nisso, em estabelecer a relação entre a síntese e as análises, no âmbito espiritualista, que ainda encampa o âmbito material. Então, vejam só, a pessoa precisa fazer maturações, às vezes, de anos e décadas, para perceber qual é o objetivo aqui do meu trabalho. Senão, com que base essa pessoa pode avaliar? Sendo que ela nem compreende o que significam palavras, o que está sendo repassado, o que estou fazendo. O ser humano é craque nisso. Já vai tirar algumas coisinhas, uns elementos, não bate com o seu sisteminha. Opa, não bate. Se é ruim, se é mal, se é arrogante, se não presta e tal. Muito bom. Você acabou de fazer uma análise de si mesmo, Porque o ser humano é craque em julgar sem ter plena ciência, plena percepção do que o outro de fato está transmitindo. Por melhor que o outro transmita isso, se ele estiver num patamar evolutivo superior, ele enxergar coisas mais longe, ver mais longe em maior profundidade, vai sempre gerar esse conflito, A receita seria a pessoa fazer um movimento de reforma íntima para alargar sua expansão, para se colocar em contato, Assim como eu faço perante verdades que me são inacessíveis ainda. Eu faço esse esforço, eu sofro para me melhorar, para conseguir entender realidades mais vastas e eu conseguir colocar isso em vivência e ir assimilando isso para que isso se naturalize em mim através de movimentos de sedimentação do consciente para o subconsciente. Pois estamos muito longe daqueles sujeitos que falam, não, eu cheguei na verdade, é isso e tal, e blá blá blá. Estamos muito longe disso aqui. Apesar de termos muitas pessoas que aparentemente, existem muitos charlatões por aí, Infelizmente, charlatões e quem realmente está fazendo a coisa, são muito confundidos no aspecto superficial. Mas qualquer pessoa que tenha um mínimo de capacidade de ir um pouco mais a fundo, vai perceber a diferença diametral que existe, entre o charlatão, e uma pessoa que realmente está atingindo patamares evolutivos mais elevados. Existe hoje em dia um grande consenso que foi feito em que ninguém, todo mundo, existe um relativismo moral. Não, qualquer coisa que o outro faça, não podemos falar que é certo ou errado, pois segundo a visão dessa pessoa, do outro grupo, pode ser que isso seja aceitável, então nós não podemos avaliar moralmente, Só que aí que está o problema, Se fosse assim, a humanidade sempre teria um dinamismo que não leva a lugar algum. Então nós precisamos de uma teleologia, E ela precisa estar orientada para o lugar correto. Não só precisamos ter um direcionamento, isso já é óbvio, mas esse direcionamento tem que estar apontado para o absoluto.
que seria ainda um outro requisito que a gente poderia colocar nessa futura metateoria que a gente vou elaborando aqui, né? Não basta apenas se movimentar interiormente, você tem que se movimentar de forma orientada e você tem que se orientar no sentido correto, em direção a Deus, diga-se de passagem. Então, existem coisas, né, que se não forem percebidas pela pessoa, mesmo que de modo inconsciente, pode colocar tudo a perder. Então, assim, esse espaço aqui, né, esse canal, é um canal para o futuro, né? Esse é um canal para o futuro, né? Esse é um canal para poucos, para pouquíssimos. Não por ser exclusivista, né, por excluir, mas para dar alimento, né, e bases para os exploradores do futuro, que vão levar esse mundo a ascensionar a níveis nunca antes vistos. A gente precisa ir consolidando as bases de uma nova civilização. E quem estiver sintonizado, né, quem souber captar, vai compreender a mensagem. Quem não souber captar, infelizmente, vai perder a oportunidade de avançar em sua própria vida. Essa é a mensagem de hoje. Compreenda quem puder. Saudações fraternas a todos vocês.